Então vamos lá? Bom, tem uma pergunta que eu tenho recebido, porque tem muita gente falando 1% ao mês em fundos imobiliários e quanto que você consegue ter de renda. Eu vou tentar fazer um vídeo um pouquinho mais realista aqui. Quanto você realmente precisa investir em fundos imobiliários, uma carteira diversificada, para conseguir receber R$1.000 todos os meses ali em dividendos. Vários fundos imobiliários realmente estão pagando agora acima dos 1%. Só que, se você observar a carteira desses fundos imobiliários, você vai ali, pega o FIs ou Funds Explorer, que seja, vamos dar uma olhadinha aqui, inclusive, juntos. Quando a gente pega esses sites e observa, esses fundos que estão com a distribuição acima, né, dos 1% ali, são fundos imobiliários de papel. E talvez você não saiba muito bem que diferença tem isso. Você que é um investidor mais iniciante, você pode se comover aqui por esse discurso fácil de acreditar que realmente isso vai permanecer assim pela vida toda, ou que isso é assim mesmo no mercado financeiro. E eu vou te mostrar que isso não é muito verdade e vou te explicar por quê. E não é que eles não estejam pagando, tá? Quem disse pra você que tem fundo pagando mais de 1%, tá certo, é verdade, tá? Só que é importante a gente ser atento com isso aqui e entender os motivos que levam a gente a ter esse dividend yield nesses fundos. Então vamos lá, vou pegar aqui o dividend yield acumulado, vamos buscar só pelo dividend yield, vou desmarcar todas as opções que a gente tem aqui, vou pegar só pelo dividend yield médio dos últimos 12 meses. E aí vamos pegar dos maiores para os menores. Então aqui, ó, você vai encontrar alguns fundos aqui que estão com a distribuição até acima de 1% mesmo, quase chegando em 2 ali. Fora alguns casos extraordinários, que são fundos aqui que realmente fizeram uma distribuição por alguma razão, uma distribuição que não é recorrente, você vai encontrar alguns fundos que estão ali travados, são grandes fundos e estão ali travados realmente nessa rentabilidade, né? Vai ter aqui o XPCI 11, por exemplo, um fundo grande e famoso. E aí o que acontece? Você olha aqui e fala, o dividend yield tá 1,11%. Cara, baseado nisso aqui fica fácil, né, Vandi? Imagina aqui, eu boto aqui 100 mil no fundo, então, 1,11%, plau, todo mês 1.110 na minha conta, livre de imposto de renda. Então, assim, delicinha. Você fala assim, Raul do céu, é isso que eu quero, vou vender minha mãe, vou tacar em fundo imobiliário, vender minha família inteira. Eu tinha 3 meninos, vou ficar com 2 e vou criar bem os 2 que eu tenho. Não dá pra fazer isso, gente, porque na prática, quando você olha pra isso aqui, você tem que olhar a carteira desse fundo. Então, você vê aqui, ó, XPCI, relações com investidores. Sempre bom a gente entender o que tá dentro dessa carteira, o que esse fundo está fazendo de alguma maneira. Da mesma forma que as ações, você também tem relações com os investidores ali. Então você pode dar uma olhada no relatório mensal do resultado, pode dar uma olhada aqui no XPCI 11 aqui, a gente pode dar uma olhadinha nele. Ó, comunicado de rendimentos de maio, tem toda a questão aqui. Então, relatório mensal aqui a gente pode pegar a lâmina de maio do XPCI 11, aqui estamos com a lâmina, códigozinho da B3, o patrimônio líquido do fundo, 842 milhões. Já dá para... Assim, eu consigo passar uns 15 dias com um dia desse. Consegue viver uns 15 dias? O Vandinho acho que vive 10, que o Vandinho é um pouquinho mais gastador. Eu acho que eu sou mais baladeiro. 10 dias o Vandinho derrete, isso aqui deu me livre. Então, o negócio é o seguinte, cara, 800 milhas, o cara tá bem aí, hein? Então aqui, você pode verificar a carteira do fundo. E aqui eu sempre recomendo vocês olharem. Então, como é que você sabe se um fundo é de papel? A primeira coisa, vai estar escrito aqui já, né? Um fundo de papel. Então, é um fundo de crédito imobiliário, crédito é papel, né? É empréstimo. Então, você observa aqui para quem que está emprestado o dinheiro e você vai ver a carteira dele aqui. Tudo isso aqui são títulos de renda fixa, né? Então, são títulos de renda fixa ali, CRIs, né? Normalmente, atrelados a alguma empresa que pediu um empréstimo. Como são títulos de renda fixa e a taxa Selic está em 13,25% ao ano, esses fundos estão com uma distribuição muito grande. Da mesma forma, até o próprio Tesouro Selic está rendendo isso, né? Você pega ali o Tesouro Selic, o cara tem 100 mil, investe no Tesouro Selic, está 13,25%, por exemplo. Você está ganhando aí no ano 13.250, beleza, 13.250, menos ali a tabela regressiva do IR, 22,5%, né? Menos 22,5%, tirou aqui 2.891, dividiu por 12, tá quase na mesma faixa. Até o título do Tesouro Direto aí tá rendendo R$855 por mês pro caboclo. Então, é óbvio, né? Você pega um prefixado aí, tá pagando 16, 17, faz a diferença do IR, né? Mas é óbvio que você vai conseguir realmente ter uma rentabilidade gigantesca se você observa esse fundo imobiliário do jeito que ele tá aqui. Só que isso não é sustentável no longo prazo. Esses fundos podem ser, sim, muito rentáveis, etc. Mas o que tá acontecendo é que eles têm empréstimos travados na carteira que estão pagando ali uma taxa atrelada ao CDI, estão pagando uma taxa atrelada ao IPCA. Então, como tudo isso tá alto, a rentabilidade desses fundos está muito alta. Antes de mais nada, quem é sardinha raiz vai deixar o like na confiança, que agora começou o vídeo, Andy. Vai deixar o like na confiança. Se você não é um sardinha raiz ainda, segura a mãozinha, que agora eu vou te ensinar uma perspectiva mais realista aqui. Você vai precisar de uma ferramenta muito simplesinha, já vou mostrar como é que funciona. Você pode deixar o seu like, você que não é um sardinha raiz, só se o vídeo te agregar, te trouxer alguma informação útil, aí você considera deixar seu like ou realmente se inscrever no canal.
Calculadora de juros compostos investidor sardinha, produzi aqui para vocês, olha só que maravilha. Então você vem aqui, já tem aqui ó, uma calculadorazinha. Isso aqui já vai ajudar, mão na roda para você. Por quê? Você pode esperar obter de rentabilidade anual em um fundo imobiliário pelo menos ali 8%. Lembrando que eles já têm uma proteção natural contra a inflação, na maioria dos casos, principalmente os fundos de tijolo e tal, você tem uma proteção natural contra a inflação, porque os aluguéis se reajustam e etc. Então seria 8% de rentabilidade real, difícil falar isso, né? Mas pode considerar que sim, tá? Tô sendo aqui, não tô sendo otimista nem nada demais, não. Tô sendo realista. 8% é uma taxinha que a gente pode considerar de rentabilidade real. Ainda são isentos, né? Então, eles são isentos de R e tal, então você pode considerar isso. Aí, partindo desse princípio, cara, você pode dar uma brincada aqui com quanto você quer obter, né? Eu ia mostrar uma continha na calculadora pra vocês, mas acho que assim fica mais fácil, porque a maioria das pessoas não são muito bons de matemática. Então, você botou aqui, cara, quanto que eu quero ali? Pá, eu preciso chegar em milão por mês. Bota aí uns 150 e tal, sei que lá. Bota 0 mensal, vamos ver em um ano ali quanto que gira. Pô, deu ali 12 mil, ó. Quase o tantinho que você queria. Aumentou um pouquinho, pode ir aqui brincando. Pô, beleza, 160 mil, 8% anual, numa carteira bem montada, eu já passaria dos R$1.000. Então, 160 mil reais, posso considerar ali que eu vou obter pelo menos R$1.000 por mês. Raul, mas aí eu não posso colocar um pouquinho naquele fundo de papel e tal, pra ser legal, né? Pra pegar uma carteira bacana? Cara, pode demais. Só é bacana você considerar essa taxa pra você não ter surpresas, porque eu sei que muitas pessoas estão interessadas agora no fundo imobiliário e tal, o cara tá querendo aposentar, Vandinho. Aí você ali se tornou um idoso, né? Assim, e aos 30 anos, às vezes, com sorte, o cara vira um idoso aos 30 anos. Aquela boa vida, você pegou aqui, vendeu o seu apartamento, tal, vendeu o carro, vendeu tudo, falou, porra, agora é só fazer um mochilão na Europa, né? Vou viver tudo que eu não vivi aos 20, vou beijar um pessoal, vou fazer tour nos botecos, encher a cara, tal, sei que lá. Terceiro dia você fala, vixe, meus fundos imobiliários não tá pagando 12 igual eu pensei, não, tá pagando 8. Aí vai ter que baixar o custo de vida, volta da Europa, vai ter que fazer, como diria o Paulo Guedes, numa das frases mais infelizes, foi dar um exemplo numa palestra, e ele falou assim, não, que hoje em dia tá empregada doméstica viajando pra Disney, ele falou, que dia que teve empregada doméstica, Paulo Guedes, mas é coisa de papo de maluco de mercado financeiro, ele não tava falando, não tá acostumado a falar com todo mundo, não tá acostumado a aparecer no Jornal Nacional, né? Então você vai acontecer o mesmo exemplo, vai ali, você vai estar na Europa e tal, vai ter que o quê? Conhecer a cidade onde nasceu o Roberto Carlos, vou até botar aqui, ó, cidade onde nasceu o Roberto Carlos. Cachoeira de Itapemirim, você vai ter que ir pra lá, pessoal, aí abraço pra Cachoeira do Itapemirim. Mas aí é isso. Então, assim, se planeja, imaginando uma taxa talvez um pouquinho mais pessimista, que você pode ter uma aposentadoria mais rentável. Então, assim, cara, Raul, pra eu viver bem mesmo, bem, vou precisar aí de um 10 mil por mês. O cara vem aqui, porra, aí vai ficar difícil. Aí o cara vem aqui e já taca aquele plau, 1.600.000 aqui na brincadeira, 10 mil por mês, né? Aí você vai precisar de um pouco mais de dinheiro, porque o cara também, 1.600.000 de renda passiva, o cara vai render 10 mil, o cara tá ganhando 120 mil por ano, né? 128 mil por ano, pô, saláriozinho legal. E o que acontece? Lembrando, se for em fundos imobiliários, tudo em fundo imobiliário também não recomendo. Recomendo você pegar um pouquinho de dividendo, que a empresa pode apresentar algum crescimento, pode pegar um banquinho para ter dividendo mensal também, pode pegar e montar uma carteira mais estruturada. Mas parte do 8%, porque se você tiver uma surpresa positiva, você reinveste, aumenta o patrimônio, aumenta a sua renda passiva. Se você tiver uma surpresa negativa, né, simulando com 12%, pode quebrar a sua aposentadoria. Imagina, o cara tá aqui com 1.600.000, ele tá simulando aqui com 12%, que o povo fala para ele que é possível, aí ele tá acostumado aqui que vai viver com 15 mil, tá achando que vai viver com 15 mil por mês. Chega na prática, não dá para viver com 15 mil, começa a gastar o dinheiro do montante. A inflação vai consumindo o dinheiro do cara. É melhor você pensar de forma pessimista. E se surpreender com positivo, porque aí, pô, sobrou um dinheirinho aqui, cara, não gastei tudo, vai reinvestindo, vai aumentando o tamanho do patrimônio e tal. E não recomendo uma carteira só de fundos imobiliários, não. Eu tenho mais de 45, minha cabeça não dá com esses trem de ação, eu tenho medo. Eu também tenho medo de muita coisa, mas se a gente tiver medo, a gente não sai de casa. Então, assim, é melhor você aprender a investir direito, tá? Eu quero aprender a investir direitinho. Se quiser aprender a investir comigo, criar sua estratégia aqui comigo, na plataforma de investimento nossa também, ter taxa especial, se você for aluno meu aqui, vai usar minha própria plataforma de investimento. Ela é aberta para todo mundo, mas você vai ter taxa especial. Clica aqui, ó, em preencher seu questionário, quero fazer meu teste, a gente ensina desde o básico. Próxima turma começa em setembro agora, né? Setembro. A turma de agosto tá cheia, julho já foi, começa agora em setembro para você começar lá, tá bom? Então vai lá, alvp.com.br, ou clica no primeiro link da descrição, se o Vandinho não tirar. E é isso, muito obrigado para você, espero que tenha dado uma luz, porque assim, eu vi muita gente falando, 1%, perigoso. Eu gosto do exemplo do 1%, mas quando a gente tá falando de construção de patrimônio, quando a gente tá falando de viver de renda, achei ele perigoso. Pode cair por causa da taxa Selic? Não, no fundo de papel sim, porque lá dentro tem
investimento de renda fixa. O fundo imobiliário normal cai se o preço dos aluguéis caírem, né? Aí, igual aconteceu, por exemplo, na pandemia, teve ali um cenário que os shoppings fecharam. Aí os fundos de shopping pagaram menos. Beijão pra vocês. Quer dar o recado final, Vandinho? Recado final. O VP, né? Já dei esse recado final. Então, tchau. Deixa de ser propagandista, você não quer dar nenhum recado final sério pras pessoas? Não tem recado sério pra esse povo, não. Não me seguir no Instagram. Vandinho quer propaganda de Instagram, vai não. Vou fechar, desliguei. Acabou.